Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Uma boa noite, né? E a paz do Senhor a todos os irmãos, né? Tanto os que estão aqui acompanhando, na igreja e os que estão acompanhando em casa pela live. Amém, irmão? Então, nós tivemos 60 minutos de oração, né? Nos fortalecemos, nos renovando. E agora, né, tem uma mensagem de reflexão, né? Deus colocou no meu coração e gostaria de compartilhar com a igreja. Amém, irmãos? A mensagem de hoje, irmão, eu creio que vai ser breve, né? Mas tudo está no controle do Senhor, que seja feita conforme a vontade dele, né? Então a mensagem de hoje está em 2 Samuel, no capítulo 9. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Todos encontraram? Não, eu aguardo um pouquinho. Encontraram? Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma breve oração, né? Pedir a direção do Espírito Santo, né? Para que Ele possa colocar as palavras nos meus lábios, né? E usar-me, né? Para a glória dele. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, tenha total liberdade, Pai. Usa-me, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Pai, guiando os meus lábios, Senhor, para que a Tua palavra, meu Deus, venha, Senhor, de encontro, Pai, aos nossos corações, Pai, para nos edificar, nos fortalecer e nos dar graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Então, aqui é a mensagem que está em 2 Samuel, no capítulo 9. Né? O título da mensagem diz assim, na minha versão aqui, diz assim: A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Né? Então, aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre o filho de Jonatas, né? O nome dele era Mefibosete, né? Quem foi esse Mefibosete? Então, Mefibosete, ele era filho de Jonatã, né? E neto de Saul, o rei Saul, né? Então, o que aconteceu, né? Diz a palavra, né, que Mefibosete, né, quando ele tinha 5 anos de idade, ele sofreu um acidente, né? A sua ama, né, a mulher que cuidava dele, né, deixou ele cair, né, dos braços, né? E ele ficou deficiente dos pés, né? E aí, o que aconteceu, né? Aí, antes, né, dele, quando houve uma guerra, né? Quando houve uma guerra lá entre os filisteus, né, e a casa de Saul, né? Aí morreram, né, o rei Saul e morreu o pai de Jonatã, né? O pai de Mefibosete, perdão, né? E aí, depois da morte, né, do avô e do pai, esse menino foi levado para uma terra distante, né? Provavelmente, quem levou ele foi essa ama, né? Essa pessoa que cuidava dele, né? E aí ele foi para morar numa cidade, né? Lá ele foi acolhido, né, por uma família, né? Só que antes, né, de acontecer isso, né, o rei Davi, né, porque na época ele não era rei ainda, né? Ele lutava as guerras de Saul, né? Saul era o rei na época, né? E o Saul sempre vivia perseguindo o Davi, né?
E o Jonathan, né, que era o filho do Saul, né, criou um laço de amizade muito grande com Davi, né? E aí ele chegou para o Davi, né, o Jonathan, né, falou assim, pediu para que o Davi, né, fizesse uma aliança com ele. Porque o Jonathan sabia que um dia o Davi ia ser rei, né? E aí ele chega para ele, pede para ele jurar, né? Faz uma aliança, né? Porque eles tinham um laço de amizade muito grande. Ele pede para o Davi jurar que quando ele fosse rei, que ele não ele poupasse, né, a sua descendência. E o Davi fez essa aliança e jurou, né? E aí que aconteceu, né? Aí aqui, né, no versículo 1 diz assim: E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonathan? Então Davi, aqui ele já era rei, já tinha assumido o trono, já tinha se passado um bom tempo, né? E ele já tinha se tornado rei. E aí ele procura saber, né? O Davi procura saber se ainda havia algum descendente de Saul vivo, né? E aí, no versículo 2 diz assim: E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Sim, servo teu, né? Então aí ele disse: ó, sim, sou Ziba, né? Aí no 3 ele diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Numa outra versão diz assim, em outra versão fala assim: para que eu use de benevolência, né? De misericórdia, de bondade, né? De Deus. Aí ele responde aqui: Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Aí aqui nós podemos observar o quê, né? A forma que o Ziba se refere, né, ao filho de Jonathan, né? De uma forma meio pejorativa, né? Meio de desprezo, né? Meio de preconceito, né? Já se refere logo a ele como um aleijado, né? Deficiente, né? Então, irmão, às vezes tem pessoas que agem assim para com os outros, né? Sempre se refere aos outros vendo os defeitos, vendo as falhas, né? Mostrando, né? E às vezes zombam, falam palavras pejorativas, excluem, né? Às vezes só porque a pessoa às vezes sei lá, tem alguma religião diferente, participa de um grupo, né, diferente, e as pessoas ficam normalmente falando palavra pejorativa, com preconceito. Isso acontece muito nos tempos de hoje, né? Então aqui nós vemos, né, o Ziba agindo dessa forma, né, para com o filho do Jonathan, né? É um aleijado, né? Sim, é um aleijado. Como se dissesse, não, ele não serve, né? É uma pessoa excluída, né? E aí, só que assim, né? O rei deu pouca importância, né, para as palavras dele. Ele continuou, né, insistindo no assunto, né? E aqui ele disse: E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, né? Então ele diz aqui, ó, está em Lodebar. Lodebar, pelo que eu fiz aqui dei umas estudadas, né? Uns falam que significa Lodebar, o lugar de aflição, né? Lugar de esquecimento, né? Então, ele, né, esse menino, tinha ido para essa terra, para esse lugar, e já fazia muito tempo. Aí ele cresceu, né?
até teve um filho, né? E aí o rei Saul o rei Davi estava procurando, né? Por quê? Porque ele queria usar de benevolência, usar de bondade para com ele. Às vezes, irmão, o que acontece? Quando Deus coloca um propósito no coração de um servo de Deus, né, para abençoar outras pessoas, normalmente tem pessoas, vai sempre aparecer alguém querendo desencorajar a pessoa. Às vezes, por exemplo, Deus às vezes coloca, né, no coração de pessoas para ajudar pessoas na rua, né, levar cesta básica, abençoar. Mas tem uns, sempre aparece algum para dizer assim: ah, você vai ajudar esse povo, né? São um povo viciado, é isso, é aquilo, né? Tá cheio de pessoas assim, querendo desencorajar a gente, né? Para que a pessoa não faça, não cumpra aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, de uma certa forma, esse Ziba, né, ele quis desencorajar, né, o Davi, né, porque o Davi estava com esse propósito no coração, né, de usar de benevolência, usar de bondade com esse rapaz, né. E aí aqui no versículo 5 diz assim, ó: então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, né, que era o nome desse rapaz, né? E vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui o teu servo. Então você vê aqui, né, a humildade, né, desse rapaz. Chegou, né, se prostrou diante do rei, né, e se inclinou, né. E aí Davi, o que ele fez, né? Davi chamou pelo nome, né? O rei chamou ele pelo nome, Mefibosete. Olha aqui a atitude de Davi, totalmente diferente da atitude daquele outro homem lá, né, do Ziba. Quando Davi procurou saber, né, se havia algum descendente de Saul, o que o Ziba falou? Disse: ah, tem um filho de Jonatã, aleijado dos pés. Não falou o nome dele, né? Ele poderia ter falado assim: olha, tem sim, um Mefibosete, que está lá em Lodebar. Mas não, ele falou assim: tem um filho de Jonatã. Não falou nem o nome. Falou assim: tem um filho de Jonatã, aleijado dos pés, né? Já Davi, o próprio rei, né, chamou ele pelo nome. Então é o que é que acontece, meu? Quando nós nos chegamos diante dos pés do Senhor, independente do que a gente tenha feito, independente do que a gente tenha cometido de pecado, Deus, ele nos trata sempre como filho. Ele vai sempre chamar pelo nosso nome, irmão. Quando Deus quer nos abençoar, ele vai nos tratar como filho e chamarmos pelo nosso nome, irmão. Ele não nos menospreza. Ele não jamais ele vai se esquecer de nós, né? O Mefibosete estava lá naquela cidade, num lugar de esquecimento, talvez esquecido por pessoas, por amigos, né? Mas o rei Davi se lembrou dele. Então, irmão, aonde nós estivermos, passando por qualquer luta, por qualquer adversidade, talvez desprezado pelo familiar, desprezado pelos amigos, esquecido, mas Deus não se esquece de nós, irmão. A palavra de Deus diz o seguinte, né? Mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho que mama, eu jamais me esquecerei de ti. Então Deus jamais se esquece de nós, né? Então, ainda que uma mãe se esqueça de um filho, né, que é bem difícil, né? Mas Deus nunca se esquece de nós, irmão. Então essa é a confiança que a gente tem que ter no Senhor, que Deus nunca se esquece, né? Então aí ele diz aqui, ó, aí no versículo 7 diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatã,
teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Olha o que Davi falou, né? Então ele diz aqui, ó, primeiro no começo aqui, ó, e disse Davi: não temas. Ele estava com medo, né? O Mefibosete estava com medo de chegar, né, na casa do rei, no palácio. Por que ele estava com medo? Porque naquela época era costume, né, de quando um rei, né, assumia um trono, né, que era de uma outra dinastia, esse rei que assumia mandava matar toda a descendência, né, toda a descendência do rei anterior, né? Então esse rapaz ele estava com medo, né? Poxa, estava lá numa cidade bem distante, e aí chega a caravana do rei, né? Olha, você é Mefibosete? Sou, o rei quer falar com você. E aí leva ele até o palácio. Quando ele chegou lá, ele estava com medo. Ele disse: ele vai me matar, né? Mas não, para você ver, né? O rei tratou ele como um filho, irmão, né? E ainda falou: ó, usarei contigo de beneficência, por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então, irmão, quando Deus, né, quando nós nos entregamos ao Senhor, né, nos arrependemos do nosso pecado, né, reconhecemos que só Deus é o nosso Senhor, né, Deus perdoa o nosso pecado e ainda nos faz assentar-se na mesa com Ele, né? Isso é maravilhoso, irmão, né? E aí no versículo 8 diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu, né? Ele reconhecia, né, que ele não era nada, né? Ele estava se comparando a um cão morto, né? Então era mais ou menos nós, né? Quando nós estávamos no mundo, né? Nós éramos desprezados, né? Ninguém dava nada por nós, né? Muitos apontavam o dedo, né? Falavam palavras pejorativas para conosco, né? Menosprezava, né? Mas Deus jamais nos menospreza, né, irmão? Deus, quando a gente se arrepende do nosso pecado, entrega a nossa vida para Ele, né? Ele nos abraça e nos trata como filho, né? Porque é isso que Deus faz conosco, né? Ele nos trata como filho, e ainda nos faz sentar-se à mesa, né? Para comer do pão, né? O verdadeiro pão da vida, né? Que desceu do céu, que é Cristo, né? Oh, aleluia! É maravilhoso, né, irmão? E aí, no versículo 9 diz assim: então chamou Davi a Ziba, né, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que come. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão na minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servas. Para você ver esse homem, né? Esse homem, vamos dizer assim, ele era um homem, né, que ele tinha posses, né? Porque uma pessoa, naquela época, ter 15 filhos, né, e 20 servos, não era uma pessoa, vamos dizer assim, pobre, né? Ele tinha uma estrutura financeira boa, né? Ele poderia ter ajudado, né, o filho do senhor dele, né? Mas não, né, irmão? Ele estava lá na cidade, lá desprezado, ninguém lembrava dele, né? Mas Deus fez Davi se lembrar, né? Porque Davi tinha uma aliança, né, com o pai desse rapaz, né? Lembra lá no começo que eu falei, né, que o Davi, né, tinha uma aliança com Jonathan, que era o pai do Mefibosete, né? Ele criou um laço muito grande de amizade, né? Quando o rei Saul perseguia Davi, o Jonathan, né, que era o próprio filho do Saul, ajudava o Davi a sair das ciladas, né?
Então eles ficaram muito amigos, né? E aí foi que o Jonas pediu ele jurar, né? Para não, quando ele fosse rei, Davi fosse rei, não matar, né? Não poupasse a descendência dele. E foi o que ele fez, né? Davi se lembrou da aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, né? E aí no versículo 11 diz assim: E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Você vê, né? Deus, o rei Davi acolheu ele como um filho. Ele comia na mesa junto com os filhos do rei, né? Isso é maravilhoso, irmão. Deus faz assim com a gente também, né? Ele nos trata como filho e a gente vai sentar-se na mesa. Isso é maravilhoso. E aí no versículo 12 diz assim: E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, Davi não discriminou, né? Davi não olhou para os seus defeitos, né? Olhou para o coração dele, né? Assim é o que Deus faz, né? Deus não olha para os nossos defeitos, para as nossas falhas, né? Ele olha para o nosso coração, né? O homem vê a aparência, mas Deus vê o nosso coração, irmão. Então, isso é maravilhoso, irmão, né? Esse Deus é um Deus tremendo, Deus de amor, né? De misericórdia, né? Ele sempre vai usar de misericórdia para conosco, né? De amor. Ainda que nós tenhamos cometido algum pecado, alguma falha, o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado, né, irmão? Então, Deus é maravilhoso, irmão. Então, temos que estarmos sempre na presença do Senhor, buscando a sua face, né? Reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, né? Lutarmos para a gente estar sempre com Ele, todos os dias. Amém, irmão? Então, essa é uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração. Os irmãos podem estar em casa meditando, né? Deus vai falar mais ao coração. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, vamos encerrar essa mensagem. Eu creio que Deus vem acrescentar mais algo no coração dos nossos irmãos. Amém? Vou fazer uma breve oração aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, te agradeço, Pai, por essa palavra. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, meu Deus amado, falar cada vez mais, Pai, nos nossos corações, Pai, revelando, Pai, os Teus propósitos, Pai. Que essa palavra, meu Deus querido, possa, Senhor, ficar bem fixada no coração dos nossos irmãos, Pai. Porque, meu Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor não nos menospreza, Pai, em momento algum, Pai. Ainda que nós tenhamos cometido pecado, cometido falha, Pai, o Senhor, meu Deus querido, está sempre pronto para nos receber, Pai, e nos abraçar, Pai, e nos temos como filho, e nos faz sentar-se à mesa, Senhor. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. E assim eu te agradeço, Pai. Glorifica o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, e graças a Deus. Amém, Jesus.